Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Os bancos comerciais e outros contribuintes não pagaram 2 mil milhões de meticais de impostos ao Estado em 2015. A presidente da autoridade tributária, Amélia Nagar, diz que os bancos já foram notificados e deverão pagar os valores. A novidade de mais dinheiro para o Estado foi divulgada esta sexta-feira após uma palestra proferida pela presidente da autoridade tributária direcionada a jornalistas. Cálculos recentes com vista a apurar os níveis de cobrança de impostos e a elaboração da Conta Geral do Estado mostram que os bancos comerciais ficaram a dever ao Estado no ano passado 2 mil milhões de meticais. Quando estávamos a fazer a Conta Geral do Estado, que foi a receita, observamos que haviam receitas não regularizadas, reclamadas uma parte delas pelo Tesouro e outra parte que nós havíamos registrado como receita, mas que não havia afluído ao Tesouro. Identificamos que parte dessas receitas estavam retidas em bancos e parte dessas receitas haviam entrado no Tesouro em frações. Os bancos haviam feito transferências em frações, o que dificultou, de certa maneira, a reconciliação bancária. Os bancos já foram avisados e terão de pagar o valor devido ao Estado moçambicano. Até o presente momento, a receita que foi registrada como corretiva da receita de 2015 é de cerca de 161 mil milhões de meticais, o que significa que a meta que havia sido inicialmente estabelecida de 160,7 mil milhões foi superada. A autoridade tributária diz ainda que a situação fiscal está controlada, dado que até março tinha cobrado 20,5% da receita prevista para este ano. A autoridade tributária já não está a resolver o caso das mais-valias alegadamente devidas pela Rio Tinto ao Estado moçambicano. Por não haver acordo, o caso passou para as mãos dos governos de Moçambique, Austrália e Reino Unido. Rio Tinto e Riversdale, nós não estamos parados. Esta questão subiu ao nível diplomático, porque já não diz respeito à autoridade tributária, diz respeito ao país. E nós estamos neste momento em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é o nosso interlocutor no âmbito da rede de gestão diplomática, considerando a nossa política de diplomacia. E estão sendo encetados todos os mecanismos para garantir que essas empresas possam ressarcir aquilo que devem ao nosso país. E nós temos fé que sim, que vai acontecer. Os avanços são significativos, as negociações estão a acontecer. O mais importante é nós esperarmos que, a breve trecho, possamos ter os recursos que eles nos devem. As companhias, elas pertencem a um país, elas têm uma bandeira, elas ostentam uma bandeira. Quando, ao nível da autoridade tributária ou do sistema tributário, extravasa a sua competência de negociação, porque cessou a relação entre a autoridade tributária e esta empresa, é necessário que outra dimensão seja acionada. Então, aqui é chamado o país de domicílio da empresa e o país de domicílio do lesado, para que haja uma negociação diplomática. É aí que foi introduzida a negociação diplomática como um mecanismo de ressarcir o país que foi ofendido. O número de passageiros no aeroporto internacional de Nacala caiu em mais de metade nos últimos meses. O município reuniu com empresários para encontrar uma forma de dinamizar o movimento num dos mais modernos aeroportos do país. Esta preocupação foi manifestada à margem da reunião que o edil de Nacala orientou esta quinta-feira com os agentes econômicos baseados a nível daquela cidade portuária. Inaugurado em dezembro de 2014, o aeroporto de Nacala, o primeiro construído depois da independência nacional, funciona abaixo da sua capacidade, obrigando os utentes a percorrer cerca de 200 quilômetros até a cidade de Nampula para seguir os seus destinos, uma vez que este estabelecimento aeroportuário recebe voos oriundos da capital do país, Maputo. Temos o aeroporto que ainda não começou a funcionar, mas estamos a envidar esforços que seja 3 aeroportos internacionais, começando de Nacala, Beira, Maputo. Eu, como vosso presidente, são esforços que eu estou a fazer. É uma reclamação que temos todos aqui em Nacala.
nem parece aeroporto. Começou com 70 passageiros, está agora com quase 20 ou 25. Um dia é capaz de desaparecer, mas precisamos de nós todos contribuirmos que o nosso aeroporto funcione. Os participantes deste encontro apontam vias de acesso como sendo um dos principais problemas que preocupam o empresariado local. Não sei que praias é que está a se referir, Sr. Presidente, porque eu até agora não encontro nenhum acesso adequado para ir à praia, até hoje. Se tomem medidas punitivas exemplares, porque é recorrente. Escape livre. Você não pode circular com escape livre, é poluição sonora. Aplica-lhe multa. É uma medida peculiar, nem que seja 50 meticais, mas que não vá para o bolso do homem fiscalizador. De referir que o aeroporto de Nacala tornou-se no primeiro a ser certificado pelo Instituto Internacional de Aviação Civil e estava previsto que a partir de março último passasse a receber voos oriundos de outras cidades do país e do mundo, o que não veio acontecer. Enéas Gomes condena o atentado contra o académico José Jaime Macuane e lembra que a liberdade de expressão é um direito constitucional. Já Irael Undi e Paula Monjan defendem um esclarecimento urgente do crime. Se não tivesse sido agredido, José Jaime Macuane participaria hoje desta Conferência da União Africana em Maputo. Afinal, chefiou a equipa dos pesquisadores de um estudo sobre a boa governação, direitos humanos e saúde em África. O deputado pela bancada da Frelimo, Enéas Gomes, um dos presentes na conferência, condena o atentado e diz que a opinião de José Jaime Macuane são importantes no contexto político atual. Primeiro condeno e manifesto a minha solidariedade com o Dr. Jaime Macuane e desejo rápidas melhoras. E espero que efetivamente não seja forma de se silenciar quem emite a sua opinião livremente. Portanto, a liberdade de expressão está consagrada na nossa Constituição. Todos nós devemos apoiar para que se debata os assuntos nacionais de uma forma que contribua para a solução dos problemas que enfrentamos neste belo Moçambique. A ativista social Paula Monjana também repudia o ato e fala de tentativa de silenciamento. A nossa primeira reação é de repúdio. Pessoas que intentaram a integridade do Dr. Macuane, tanto as pessoas que intentaram como os seus potenciais mandantes. Há uma grande preocupação nossa de que a liberdade de expressão esteja a ser ameaçada. Já a académica Irael Undi é cautelosa e diz que é preciso investigar e esclarecer o caso. Ao ficar provado que se tentou silenciar José Jaime Macuane, o papel dos docentes em Moçambique precisa ser revisto. Nós vamos esperar que esse caso fique esclarecido para que nós também fiquemos esclarecidos e saibamos qual é o nosso papel como professores. É para fazer com que os jovens abram as suas cabeças e realmente comecem a pensar e a questionar, ou é só para eles repetir aquilo que já está escrito? José Jaime Macuane foi baleado na segunda-feira passada na zona da perna, encontrando-se neste momento internado em Maputo. O presidente da República pediu ontem à população do distrito de Magoia, em Tete, a manter a paz e a concentrar-se na produção para fazer face à crise económica que se vive no país e a nível internacional. É neste ambiente em que o Presidente da República foi recebido na tarde de ontem no posto administrativo de Mucumbura, distrito de Magoia, em Tete. A população encheu o aeródromo local e acompanhou a passeata do chefe de Estado até o local do comício. Aqui, Filipe Nhusse teve um encontro afetivo com um dos seus professores, que por sinal é nativo desta zona. Querem conhecer quem é o professor do presidente? Querem conhecer? Afinal não conhecem? Camarada professor. Crispin Machesa. Afinal, gingava lá, dizia, eu sou Machesa, aqui chama Machesa.
Na interação com os residentes deste distrito, a crise que se vive na indústria extrativa fez parte dos temas abordados, numa altura em que várias mineradoras estão a despedir trabalhadores devido à baixa do preço do carvão no mercado internacional. Agora passamos por Marara, fomos ver ali onde se tira o carvão para vender, parou a fábrica. Não parou porque há problema, porque o preço do carvão lá fora baixou e ele gasta muito dinheiro para tirar aquele carvão e quando vende ganha pouco. É a mesma coisa, nós em casa temos um alfaiate, compramos um tecido por 10 meticais, depois aquela linha para cozer por 2 meticais, aquele trabalhador que está aí por mais 8 meticais e tudo gastamos 20 meticais e quando alguém chega compara a nossa camisa por 10 meticais, não ganhamos nada, é preferível deixar de fazer camisa. E porque a última época agrícola foi marcada pela fraca produção devido à seca no sul do país e cheias no norte, o Presidente da República não duvida que isso está a traduzir-se na fome em algumas zonas, mas pediu à população para arregaçar as mangas e continuar a produzir. No entanto, destacou a manutenção da paz como fundamental para que isso aconteça. Precisamos de desenvolver Moçambique, precisamos de combater a pobreza. Agora a situação mas ninguém tem que chorar para o outro antes de resolver o problema dele sozinho. No mundo, aquilo que nós produzimos baixou o preço. Fomos ver ali o tabaco, vimos também algodão. Esse algodão que ontem vendíamos muito dinheiro, hoje vendemos pouco e não conseguimos ter o suficiente para podermos comprar aquilo que nós precisamos. Esta sexta-feira, Filipe Nyusi vai trabalhar nos distritos de Zumbo e Chifunde. Neste último, E hoje o Presidente da República visitou o distrito de Zumbo, onde os pescadores pediram um sistema de frio para a conservação do pescado. Filipe Nyusi garantiu que o Ministério das Pescas vai estudar formas para solucionar o problema. A albufeira de Caurabaça não serve apenas para a geração de energia elétrica, como também é uma fonte de sobrevivência para milhares de habitantes da província de Tete. No distrito de Zumbo, a pesca é uma das principais atividades de rendimento. O pescado que sai deste ponto alimenta o mercado interno, mas também chega a alguns países vizinhos, como o Malawi, Zâmbia e Zimbábue. Esta sexta-feira, o Presidente da República reuniu-se com os pescadores do distrito de Zumbo para saber de perto o pulsar da sua atividade. Por sinal, a produção é satisfatória, mas os homens da pesca pedem uma câmara frigorífica e sistemáticos. Devido à localização geográfica do nosso distrito, temos estado a enfrentar alguns constrangimentos que afetam diretamente as nossas atividades e pedimos à Sua Excelência a solução desse dentro das possibilidades. Falta de uma bomba de combustível, falta de uma agência bancária, uma câmara frigorífica que poderá ajudar a conservação do nosso pescado. E também um meio de transporte para podermos escoarmos o nosso peixe do distrito para lá, no interior do distrito, porque lá produzem e cá nós temos pescado. Tá bom. Mas nós podemos ter energia solar aqui, desde que seja em condições para vocês, não é problema. Então eu vou, o ministro de Recursos Minerais e Energias está a vir, eu disse para vir. Mas ele prometeu-me que próxima semana vai mandar uma equipa de técnicos para vir perceber o que pode se fazer para aqui. Perceberam? E é esse mesmo ministro que vai trabalhar na área de... O que forçou a deslocação de milhares de concidadãos para o Malawi. Neste comício popular, hoje no Zumbo, Filipe Nyusi pediu o envolvimento da população na manutenção da paz e disse que ninguém está interessado na divisão do país. Nós queremos Moçambique inteiro. Nós queremos Moçambique em paz. Outra preocupação manifestada pelo presidente é em relação à ligação terrestre entre o distrito de Zumbo e a parte costeira do Oceano Índico. Há uma coisa que não me deixa dormir. Estamos a conseguir, embora com muita dificuldade, sair de Maputo até Pemba e vamos conseguir também sair de Maputo
até Lixinga. Estamos a fazer a estrada, agora está a chegar Coamba, estamos a preocupar agora, não se consegue sair do Índico ao Zumbo. Não há estrada que chegue até aqui asfaltada. Isso não me deixa dormir. Estamos à procura do dinheiro para fazer essa estrada. A visita de Filipe Nyusi termina este sábado no distrito de Chifunde. 7 pessoas morreram nos últimos 15 dias e várias dezenas ficaram feridas em resultado de 18 ataques nas províncias de Sofala, Tete, Manica e Zambésia. Os dados foram apresentados hoje pelo Comando-Geral da Polícia em Maputo. O Comando-Geral da Polícia diz estar preocupado com o aumento dos ataques na zona centro do país. Só de 11 a 26 deste mês, 7 civis foram mortos e 30 ficaram feridos entre graves e ligeiros nas 4 províncias do centro do país. Como registro um total de 18 ataques nas províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambésia. Esses ataques estão a causar mortes. Temos o registro de 7 óbitos, para além de 30 feridos, dentre graves, para aquilo que é a pretensão de todo moçambicano que quer ver o seu país a desenvolver. Com a morte da cidadã filipina resultado de um ataque, a polícia alerta para a deterioração do relacionamento entre Moçambique e outros países. As autoridades lamentam ainda que a tensão esteja a deixar crianças órfãs. É uma mãe, só podem imaginar a ausência de uma mãe numa casa, podem imaginar o nível de relações internacionais, das crispações que isso pode suscitar, né, nas relações que Moçambique tem com esses outros países. É uma cidadã que estava de boa fé a prestar algum ato de caridade, formava algumas pessoas, deixou de fazer parte do convívio, portanto, normal da sua família. Tivemos registro também de uma menor que ficou sem sua mãe, na sequência também desses ataques. Estamos a falar de 7 pessoas que deixaram de conviver com as suas famílias. Sem avançar números, o porta-voz do Comando-Geral da PRM reconhece haver baixas nas forças de defesa e segurança. E essa proteção está sendo feita presencialmente. Sabem que há escoltas em colunas e os disparos, quando acontecem em algum momento, acabam atingindo quem está a efetuar, portanto, a proteção. Mas lamentamos bastante, porque nenhum cidadão moçambicano consciente que existem militares, existem polícias, existem outros elementos de defesa e segurança em Moçambique para proteger a integridade do próprio território nacional, garantir a ordem, segurança e tranquilidade públicas, veja-o como inimigo. A polícia avançou que tem registro de 40 escolas que pararam de lecionar devido à situação de instabilidade e reiterou que continuará no terreno para garantir a segurança das populações. Prosseguimos com outras notícias. O Parlamento moçambicano convocou hoje o delegado da agência Lusa em Moçambique para explicar a notícia da vala comum em Sofala. Henrique Botequia disse que a informação foi publicada com base em relatos dos camponeses e que a agência não conseguiu confirmar no terreno devido às dificuldades de acesso. Durante cerca de 1 hora, os deputados quiseram saber do representante da Lusa no país todas as informações que possui sobre a ligada à vala comum em Kanda e que suportou a notícia veiculada no passado dia 28 de abril com repercussão mundial. Grande parte das questões estavam relacionadas com a proveniência das imagens usadas por alguns órgãos de informação para a ilustração da situação. Sendo a Lusa uma agência que se podia considerar idônea, como é que foi publicar uma notícia que não tem confirmação da sua veracidade? Como é que conseguiram essas imagens que transmitiram ao público? Botequilha disse que a sua agência é apenas responsável pelo texto, sendo que alguma imprensa terá usado falsas imagens para ilustrar o cenário das centenas de mortes. Houve, aliás, aproveito para esclarecer isso também, um elemento que lançou bastante equívoco sobre esta questão, quando um jornal eletrónico reproduziu a notícia da Lusa e ilustrou, digamos assim, essa notícia com uma foto de uma vala comum que não tinha nada a ver com Moçambique.
essa fotografia não é da responsabilidade da Lusa. A Lusa disse que, apesar das várias tentativas feitas, não conseguiu ter acesso à região suspeita para confirmar a existência dos corpos, devido a receio dos guias por causa da tensão política. A primeira comissão assume que esta situação pode também dificultar o acesso da sua equipa para apurar a situação no terreno. Bom, naturalmente que a localização geográfica e o contexto de tensão político-militar que acontece constitui, sem dúvida, uma limitante que poderá ensombrar ou tem vindo a ensombrar todas as investigações. Pelo que nós estamos cientes deste contexto, desta conjuntura, nós faremos o melhor do que for possível fazer. Neste domingo, a primeira comissão parte para as províncias de Sofala e Manica para averiguar a situação. O ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, reconhece que o contrabando da madeira é facilitado pela corrupção nas instituições do Estado. Correia está na Zambésia, onde se reuniu com os principais madeireiros. O ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, manteve a portas fechadas em Climane encontro com operadores florestais para discutir a polêmica em volta de saque de madeira em áreas de conservação. O ministro mostra-se preocupado com a atuação dos operadores furtivos. Lanço numa província que nos últimos meses tem sofrido um choque pelas medidas, muita madeira tem sido apreendida. E isto demonstra a dimensão do problema que estamos a resolver, em particular na Zambésia. Aproveitamos também para criar condições e ver caminhos para protegermos as nossas áreas de conservação. A reserva do Gilé tem sido fustigada por furtivos e era preciso debater com profundidade, que as pessoas estivessem à vontade para dar as suas contribuições num assunto sensível que preocupa o governo, mas que está a merecer o tratamento devido para chegarmos ao objetivo que queremos. Celso Correia diz que o setor da floresta na Zambésia está mergulhado num esquema de corrupção. Alguns fatores conjunturais internos que também têm influenciado o preço da madeira a nível da província. E um dos fatores são os furtivos, que neste momento cortam madeira ilegal e põem madeira a circular. O outro é o problema da corrupção no sistema. Não? Temos um problema sistémico, diria, que tem que merecer a nossa atenção. Estamos a trabalhar para isso. O problema vai de ponta a ponta, é preciso começarmos a olhar para isso e sensibilizar, encontrar medidas para encontrarmos este modelo de esquema que está instalado, em particular na província da Zambésia, mas de forma serena e em conjunto com estes madeireiros, que são madeireiros sérios, até provar o contrário. No quadro da reforma do setor de florestas, o ministro diz que vai pôr ordens de exploração daquele recurso. E os operadores florestais dizem que o principal problema na exploração da madeira é a atuação de furtivos e esperam que o ministro Celso Correia coloque ordens no setor. A dilapidação é um fenômeno visível, mas que tem muitas curvas e contracurvas. Este Ministério novo está, como eu dizia, que não roubaram, herdaram tudo aquilo que vinha do Ministério anterior. Ainda é muito cedo, mas nós estamos a sentir que eles têm uma boa vontade. O que preocupa os operadores, primeiro, é travar licenças simples e o desmando que há nas florestas. O negócio da madeira também é a procurar um mercado e um mercado concreto e eficaz, porque há muitos problemas que podemos resolver com a madeira, mas neste momento é um negócio que está completamente descontrolado. O que nos preocupa, primeiro, são os furtivos, que não estão a obedecer nenhuma regra. Como notou, hoje estamos reunidos para discutir o setor, mas não está nenhum daqueles que hoje e nesse momento que estamos reunidos estão a desfastar a mata. Então, é uma preocupação principal como acabar com os furtivos.
como houve uma discussão, já há linhas, já temos medidas que possivelmente, fazendo isso, vamos acabar com os furtivos. A partir daí, o setor vai funcionar são. Muito bem, vamos agora observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio também. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Neste episódio, conheça um dos subúrbios mais carismáticos de Moçambique. Fundado por macuas da província de Nampula e reconhecido pelas personalidades que se destacaram ao nível artístico, político e desportivo. Acompanhe-nos nesta viagem. Não perca no 6º episódio da série Gorongosa Tesouro do Mundo, os rugidos voltaram. Gorongosa dá-nos a conhecer, em época das chuvas, a extraordinária beleza de um dos maiores ninhos de aves aquáticas da África. Ainda neste episódio, veja a emocionante procura pelas crias de leão desaparecidas desde o aparecimento de um novo leão no grupo. Este sábado, a não perder, aqui na STV. O Parque Nacional de Gorongosa é um dos maiores símbolos do nosso país. Pelo valor da sua biodiversidade, também pelo papel que desempenha no apoio às comunidades que ali vivem. O sucesso da manutenção e da conservação da biodiversidade, o apoio às comunidades que ali vivem, só é possível com a contribuição de cada um de nós. É fundamental que cada um dos moçambicanos perceba o enorme valor que este parque representa para o posicionamento de Moçambique a nível nacional, regional e mundial. O Grupo Soico não poderia ficar alheio a esta iniciativa. O Parque Nacional de Gorongosa é uma bandeira
de Moçambique. É uma bandeira de orgulho e de estima de todos os moçambicanos. É fundamental que o nosso apoio seja impactante na projeção deste símbolo a nível nacional e internacional. Esperamos que os nossos meios de comunicação social desempenhem um papel fundamental na promoção desta bandeira de Moçambique. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos brincar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. A província chinesa de Shandong pretende apoiar Moçambique na construção de estrada alternativa que liga o norte ao sul do país. Trata-se da primeira resposta ao reforço da cooperação no quadro da recente visita do Presidente da República à China. E eles estão interessados nas concessões, isto é a estratégia do setor, para poderem participar nas concessões, através dos critérios que existem, através das parcerias público-privadas, mas também, depois da apresentação que nós fizemos aqui, estão interessados em que Moçambique, de facto, encontre esta segunda via alternativa à Estrada Nacional número 1 e também estão interessados nas concessões, nas vias que ligam os corredores de desenvolvimento na área de infraestruturas, isto é, estradas. Mas também para isso, necessariamente, terão que já estão prontos para virem fazer os estudos que são necessários junto com o setor para sabermos onde vamos intervir de imediato. Sun Wei, governador de Shandong, é ligar o sul e o norte de África. Shandong é uma província industrializada e muito desenvolvida na área de infraestruturas. Há 30 anos não tinha nenhuma estrada em condições, por isso tenho a confiança nos bons resultados dos planos deste país no desenvolvimento de estradas, uma vez que temos história semelhante. No encontro de hoje, chegamos a importantes resultados para a concretização deste objetivo. Os chineses vieram com uma delegação de 16 empresários, maioritariamente na área de infraestruturas. O edil de Nampula diz que a exclusão nos processos de governação pode ser a causa da atual situação política que o país atravessa. Mahmoud Omorano falava hoje em Maputo, num debate sobre governação participativa. O encontro juntou representantes dos municípios da Matola, da Beira, de Nampula, organizações não governamentais e instituições públicas, com o objetivo de debater sobre a governação participativa no país. Convidado a transmitir sua experiência, o edil de Nampula disse que a atual tensão política pode ser resultado da exclusão na governação. Esse conflito terá naturalmente suas origens na falta de desenvolvimento e quero eu acreditar que temos que ter a coragem de considerar que nós somos moçambicanos, somos irmãos e temos que eliminar o espírito de ódio entre irmãos. Já o representante do município da Matola vai mais longe e diz que há fragilidades na interação entre o cidadão e os seus representantes. Os membros das assembleias não têm uma rotina, não têm uma agenda diária permanente, quer da República, quer provinciais, quer municipais, não têm uma agenda permanente de diálogo e de auscultação da população, não tem. O debate sobre a governação participativa foi organizado pelo Centro de Estudos de Democracia e Desenvolvimento, uma organização que visa contribuir para a construção da paz e estabilidade política.
Na atualidade internacional, pela primeira vez, um presidente norte-americano em exercício visitou Hiroshima, a cidade japonesa martirizada pela bomba atómica dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Barack Obama não pediu desculpas, mas prestou uma homenagem emocionante às vítimas da bomba atómica. Barack Obama guardou para o fim do mandato um dos atos mais simbólicos e mais históricos da presidência. Pela primeira vez, um presidente norte-americano em exercício visitou Hiroshima, a cidade japonesa devastada pela bomba atômica que matou mais de 140 mil pessoas no dia 6 de agosto de 1945. 2 dias depois, a 9 de agosto, os Estados Unidos da América lançaram uma segunda bomba para a cidade de Nagasaki e desta vez morreram cerca de 70 mil pessoas. Este foi o ato de guerra mais mortífero alguma vez lançado pelos Estados Unidos. As bombas de Hiroshima e Nagasaki obrigaram a rendição do Japão e puseram fim à Segunda Guerra Mundial. Na presença de alguns sobreviventes e familiares das vítimas de Hiroshima, Barack Obama disse: "Estamos aqui nessa cidade e obrigamos-nos a imaginar o momento em que a bomba caiu. Obrigamos-nos a sentir o terror sentido pelas crianças confusas pelo que estavam a ver. Aqueles que morreram eram pessoas como nós. Qualquer pessoa compreende isso. As pessoas não querem mais guerra. Preferem que as maravilhas da ciência sirvam para melhorar a vida e não para eliminar", disse Obama. Obama também depositou uma coroa de flores junto ao memorial e encontrou-se com sobreviventes. Para alguns, é uma visita que chegou demasiado tarde. Contudo, ficou registrado um ato histórico e simbólico de um presidente que marcou os Estados Unidos da América e o mundo há meses de deixar a Casa Branca e numa altura em que muitos temem que o próximo eleito seja Donald Trump. A Itália afirma ter resgatado mais de 4 mil migrantes esta quinta-feira ao largo da Líbia. Entretanto, mais de uma centena permanece desaparecida depois do naufrágio de quarta-feira. A Guarda Costeira italiana prosseguiu na noite desta quinta-feira a busca pelos desaparecidos que poderão ter ficado aprisionados no interior do barco, que transportava cerca de 650 pessoas. As autoridades afirmam que 130 pessoas faleceram ou estão desaparecidas desde ontem, na sequência de 22 incidentes no mar Mediterrâneo. O comandante de um navio da Marinha italiana afirma: "Eu gritei e usei todos os aparelhos acústicos para tentar contactá-los, para dizer: sentem-se e confiem em nós, queremos salvá-los a todos. Mas não foi suficiente. Eles continuaram a agitar-se, a saltar para a água à medida que nos aproximávamos e não tivemos que resgatá-los das águas." A melhoria das condições meteorológicas no Mediterrâneo está a fazer aumentar o fluxo de migrantes na região. Desde o início do ano, que 39 mil pessoas foram resgatadas ao largo da costa líbia. O número de vítimas encontra-se, no entanto, em baixa. De 330 mortos em maio de 2014, há pelo menos 143 este mês. Muito bem, vamos agora observar mais um breve. 6 graus para Maputo e uma mínima de 16 graus. 25 graus de máxima para Xai-Xai e uma temperatura mínima de 18 graus. Para Inhambane está prevista uma temperatura máxima de 23 graus e uma mínima de 16 graus. Para o centro do país, Beira poderá registrar uma máxima de 26 graus e uma temperatura mínima de 20 graus. 23 graus de máxima para Chimoio e uma temperatura mínima de 13 graus. Para Tete, está prevista uma máxima de 30 graus e uma mínima de 20 graus. 28 graus de máxima para Climane e uma temperatura mínima de 17 graus. E para o norte do país, para as próximas 24 horas, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 18 graus. 29 graus de máxima para Pemba e uma temperatura mínima de 20 graus. E por final, para Lixinga, está prevista uma temperatura máxima de 22 graus e uma mínima de 12 graus. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Mais um baú
Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Neste episódio, conheça um dos subúrbios mais carismáticos de Moçambique. Fundado por macuas da província de Nampula e reconhecido pelas personalidades que se destacaram ao nível artístico, político e desportivo. Acompanhe-nos nesta viagem a Mafalala, em Maputo, a da Europa. Não perca no 6º episódio da série Gorongosa, Tesouro do Mundo, os rugidos voltaram. Gorongosa dá-nos a conhecer, em época das chuvas, a extraordinária beleza de um dos maiores ninhos de aves aquáticas da África. Ainda neste episódio, veja a emocionante procura pelas crias de leão desaparecidas desde o aparecimento de um novo leão no grupo. Este sábado, a não perder, aqui na STV. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar. É de educar-nos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no Ataque. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes instruções. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No caso da polícia, 4 ocupantes. Aprovou a primeira condição da polícia. A alma do magistrado Garoto, precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Homens e filhos, claro. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos
é um país sem referências. A última parte do Jornal da Noite. O treinador português José Mourinho já assinou contrato com o Manchester United. A apresentação oficial vai decorrer na segunda-feira, 30 de maio. O treinador português José Mourinho reuniu no hotel em Londres com Ed Woodward, vice-presidente do Manchester United, e já assinou o contrato que o vai ligar ao clube de Old Trafford durante as próximas 3 épocas, avançam os mídias britânicos. O técnico será oficialmente apresentado em Old Trafford na próxima segunda-feira, segundo foi avançado no início da madrugada desta sexta-feira pela imprensa inglesa. As negociações já decorriam há alguns dias, mas um problema relativo aos direitos de imagem do treinador, que aparentemente ainda pertenciam ao Chelsea, adiou o selar do acordo. Mourinho vai ganhar cerca de 13 milhões de euros por ano em salários, mas este valor poderá subir até os 20 milhões de euros, mediante bónus e outro tipo de prémios. Mourinho sucede a Louis van Gaal, o treinador holandês que foi despedido pelo Manchester United esta semana. Anteriormente, o técnico português orientava o Chelsea, clube do qual acabou por ser despedido em 2015-2016, depois de uma série de maus resultados. João Chissano é o novo treinador do Desportivo de Maputo, em substituição de Usaras Mohamed. Chissano será coadjuvado por Mano Mano. Muito bem, prosseguimos com outras notícias. O escritor e cineasta Licínio Azevedo lançou esta quinta-feira na Fundação Fernando Leite Couto a obra Coração Forte. O livro contém relatos dos antigos combatentes de luta de libertação nacional recolhidos pelo autor no Planalto de Moeda. Licínio Azevedo é mais conhecido pelos filmes do que livros. Mas alguns dos seus filmes foram inspirados pelos livros que o realizador escreveu. Coração Forte, Relatos do Povo Armado, livro publicado pela primeira vez há 40 anos, é exemplo disso. Graças a essa obra, realizou o primeiro filme de ficção moçambicano intitulado O Tempo dos Leopardos. Esta obra, que explora a história dos combatentes de luta de libertação nacional, ganha agora uma revisão e ilustrações como forma de ser mais apelativa às novas gerações. Neste livro do Licínio Azevedo, Os Relatos do Povo Armado, O Coração Forte, é a forma peculiar como o Licínio conta as suas histórias, não só nos seus livros, como também nos seus filmes, que é ir buscar as suas histórias são feitas pelos protagonistas da história, não são resultado de uma ideologia ou da vontade de um grupo de pessoas. Na verdade, as histórias dos ex-guerrilheiros do Planalto de Moeda é que fizeram com que Licínio Azevedo, nascido no Brasil, tivesse o primeiro contacto com Moçambique. Logo depois da independência, e o centro foi o primeiro trabalho que eu fiz em 77, então eu tinha que, para fazer o trabalho, fazer entrevistas num único local. E no Planalto de Moeda, onde estavam os camponeses que lutaram pela independência do país, foram a base de apoio à guerra, e muitos antigos combatentes. Porque tinha que ser lá, exatamente, porque eu não podia andar pelo país inteiro, mas principalmente porque foi lá que começou a luta pela independência. Outro livro, já inspirado na Guerra Civil, é Comboio de Sal e Açúcar, que também foi adaptado em cinema, filme que pode sair este ou próximo ano. A STV estreia este domingo Isto é Show. O novo programa de entretenimento traz um novo rosto ao Grupo Soico. Ele chama-se Jorge Ribeiro e garante muita animação neste novo desafio. É show, é show, é show. Este é o resultado de quase um ano de trabalho. Finalmente, Isto é Show vai invadir as casas moçambicanas a partir das 17 horas deste domingo.
Boa tarde, Moçambique, boa tarde, uma salva de palmas, está a começar o seu programa e isto é show! Este é o novo desafio para a carreira de Jorge Ribeiro. Significa transformação, significa aventura, significa o Jorge Ribeiro num novo desafio, porque na verdade fazer televisão é isto que eu sempre fui, é a característica de poder transformar vidas e de poder fazer com que as famílias moçambicanas se alegram, fazer com que os jovens também tenham referências, fazer com que sejamos uma sociedade, não é, onde ela tem uma luz para onde caminhar, e é esta a minha maneira de estar na televisão. São 2 horas de muita energia, tal como é o perfil do apresentador, aliando a dança e a comunicação para entreter os telespectadores. São 120 minutos de muita adrenalina. Não vamos ter um momento de pausa. Vamos ter uma plateia muito animada, que nós denominamos plateia show. Vamos ter um Ribeiro que é muito interventivo. Vamos ter temas da semana que vão me destacar, dos assuntos que marcaram a semana. E uma das probabilidades, entrando nesta questão dos temas da semana, vamos resgatar algumas notícias que são destaque nos nossos noticiários para fazer vazão com a plateia, com o público em casa, interagirmos, porque é possível fazermos construção social, mesmo com um debate sem muita, digamos, sem muito problema, de forma, usando o entretenimento para discutir ideias, para discutir até assuntos em que a nossa sociedade se encontra, porque uma sociedade sem discussão, sem debate, é uma sociedade morta. Mais de 20 anos na estrada na televisão, isto é show, é um presente ao seu percurso como apresentador e para os telespectadores ávidos em vê-lo nas telas novamente. Este show é a história do Ribeiro. Vamos ver. Muito bem, isto é show, estreia este domingo. O evento Lisa Sou Festas vai acontecer pela primeira vez na cidade da Matola. O espetáculo dedicado às crianças vai acontecer no dia 4 de junho e conta com grandes nomes da música jovem moçambicana. 1 de junho está à porta. Para celebrar o Dia Internacional da Criança, a Lisa Sou Festas junta mais uma vez artistas para um espetáculo em prol da data. Este ano não será diferente. A única diferença é que o evento vai acontecer na cidade da Matola. Nós estamos aqui para mostrar que abraçamos este tipo de iniciativas e queremos, na cena daquilo que nós definimos como um dos objetivos da nossa governação, que é transformar a Matola numa cidade de cultura, mais uma vez trazer este evento para a nossa pequenada aqui na nossa cidade. Trata-se de um evento que vai juntar mais de 10 músicos ao longo de todo o dia. Vamos trazer todo o material do parque A Lisa Sou Festa existe, estamos a falar de carrosséis, pula-pula, alguns balões. Temos por aí 12 artistas. Estamos a falar da Anitta Macuaco, a Lisa, Dama do Bling, Júlia Duarte, Zico, Mr. Cuca, são vários. Para Lisa James, patroa do evento, é uma honra escalar Matola para levar essa festa à pequenada. Durante 3 anos foi no Parque dos Condenadores, mas nosso sonho é expandir por todo Moçambique. O município da Matola esteve em várias reuniões conosco e quis associar a data, porque eles conosco, com a Lisa Sou Festas, e para nós é um privilégio. Já os artistas prometem muita diversão às crianças, sem se abster de mensagens educativas.